porque eu gostaria que isso também fosse trabalhado nos núcleos, ok? Que os núcleos tivessem a oportunidade de trabalhar o assunto e tratar do assunto, porque esse assunto vai nortear toda a vida da igreja para o ano de 2014, durante o ano de 2014. E aquilo que tratamos, e eu preciso explicar para aqueles que não sabem como funciona aqui a nossa virada de ano. Nós sempre, no momento da virada de ano, nós trazemos uma palavra do coração de Deus que servirá como uma palavra profética para todo ano que está começando. Isso aconteceu no dia 31 para o dia 1º, dia 31 de 2013 para o dia 1º de janeiro de 2014. Nós começamos debaixo de uma palavra, assim como temos em outros anos. Por exemplo, o ano de 2013, a palavra que veio sobre nós seria um ano de maravilha. Realmente foi. Foi um ano também de muita dificuldade, que também estava predito também sobre nós. Seria um ano difícil, mas também seria um ano de maravilhas. E o fato de termos chegado ao final dele, de termos vitórias para contar, referenciam de fato 2013 como um ano de maravilhas. Muitas dificuldades, muitas lutas, mas um ano de maravilhas. O ano de 2014, como uma palavra profética que veio a nós de Deus, foi que o ano de 2014 será um ano da ressurreição. E é importante eu explicar isso, é importante a gente falar disso, é importante a gente tratar disso nos núcleos, porque isso precisa ficar no nosso coração de uma forma bem clara, e a gente precisa compreender. Eu peço então perdão aos irmãos que estiveram aqui no dia 31 por eu estar repetindo aquilo que dissemos, mas que fique claro, que fique gravado no nosso coração. E você que não veio aqui no dia 31, procure absorver aquilo que Deus está falando conosco, ok? Procure tirar o maior proveito. Nós temos um vídeo já gravado, ainda não está no YouTube, mas estará essa semana, um vídeo gravado da passagem de ano, da mensagem, da pregação. Mas independente de qualquer coisa, você que está aqui vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que Deus ministrou ao nosso coração. A palavra está como referência em Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14, que é a ressurreição, e fala do vale de ossos secos e da ressurreição de um grande e poderoso exército, que é o que Deus referenciou para nós no ano de 2014. Deixa eu falar uma coisa para você que é da Igreja de Novo Tempo, que está assistindo nesse lugar. Você está num lugar em que Deus está levantando um grande e poderoso exército. Quando nós falamos de grande e poderoso exército, e quando nós falamos de crescimento, nós não falamos só de crescimento de números. E é importante frisarmos isso, porque normalmente, quando se fala de crescimento, quando se fala de um grande e poderoso exército, vem à nossa mente: nós vamos crescer muito, nós vamos ter 5 mil e seremos, nós vamos ter 5 mil em Pavuna, nós vamos ter tantas pessoas. Irmãos, deixa eu dizer algo que o Espírito colocou no meu coração. Um grande e poderoso exército começa com pessoas que individualmente se submetem, se sujeitam, se colocam na posição, se colocam diante de Deus, e aí começa um grande e poderoso exército. Deixa eu dizer uma coisa para você: Davi derrotou Golias, e Davi era a representação de um grande e poderoso exército, e ele era só um homem. Gideão derrotou um grande exército, ele tinha 300 homens com ele. Depois de ter 32 mil, passou a ter 300 que ficaram com ele. Então, diante de Deus, diante da ótica de Deus, número nunca é de fato o que representa a grandeza. A grandeza está acima de números. Um grande e poderoso exército está se levantando neste lugar no ano de 2014. Independente dos números, nós vamos contabilizar neste lugar um grande e poderoso exército. Foi essa palavra que Deus deu para nós.
Mas há necessidade, para que isso se confirme, a necessidade de acontecer um sobrenatural neste lugar. E o sobrenatural que acontece nesse lugar não acontece nas paredes que está aqui nesse lugar, não acontece nos tijolos que estão aqui nesse lugar, mas acontece nas vidas, nas pessoas, na igreja, que sou eu e você que está nesse lugar. E o sobrenatural de Deus que vai acontecer aqui, neste lugar, nesta igreja, em nós, através de nós, é a grande ressurreição que Deus vai fazer nas nossas vidas em 2014. Deus vai operar um grande milagre nesta igreja. Deus vai operar um grande milagre nas nossas vidas. Vidas mortas serão ressuscitadas pelo poder do Senhor neste lugar. Vidas que estavam mortas serão ressuscitadas neste lugar. E o que o Espírito trouxe a nós, amados, que está aí nesse texto, Ezequiel 37, a partir do versículo 1, eu vou ler com você até o 14, para que você entenda aquilo que Deus trouxe a nós como uma palavra profética. É importante que você compreenda a palavra profética como um todo, porque se você compreender só uma parte dela, se você compreender só aquilo que cabe a Deus, essas coisas não se cumprirão na nossa vida. Por isso é importante entendermos o significado pleno da palavra profética que Deus trouxe a nós. A palavra profética começa dizendo que veio sobre mim, diz o profeta Ezequiel, veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Para aí só um pouquinho, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez isso, e eu entre em algumas coisas aqui que nós não falamos no dia 31, mas Deus está movendo as coisas nesse lugar. O Espírito Santo está aqui, Ele quer falar com a gente, quer tratar com a gente. Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito, amados. Nós precisamos ter o Espírito Santo como nosso principal condutor, como nosso principal motor, como aquele que nos move. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Sabe o que tem acontecido? Pessoas estão mortas porque estão sendo guiadas por si mesmas. Pessoas estão mortas porque não permitem que o Espírito Santo guie você. E em muitos momentos o Espírito nos leva a lugares áridos, a lugares secos, a lugares difíceis. Ninguém gosta de estar em meio a ossos secos. E o Espírito muitas vezes nos leva a lugares em que nós não gostamos de estar. Mas deixa eu te dizer algo. É neste lugar que Deus vai fazer uma grande obra e vai usar você, vai usar a tua vida, e vai usar aquilo que você é, aquilo que você tem como entendimento. Deus quer usar você. Vai. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Parem um pouquinho. Deixa eu dizer mais uma coisa que o Espírito está colocando no meu coração. O que nós vamos profetizar, a ordem de Deus para nós soltarmos a palavra e profetizarmos, ela não é uma ordem para dizermos o que queremos dizer. Preste atenção nisso. Às vezes a gente fala aquilo que está no nosso coração. Às vezes a gente declara aquilo que está no nosso coração. Antes de trazer essa palavra como sendo uma palavra revelada e profética para o ano de 2014, para a igreja de Novo Tempo, eu estava consultando ao Senhor e dizendo: Senhor, é isso que está no teu coração? Porque eu não quero trazer para o teu povo aquilo que está no meu coração. E muitas vezes o que acontece conosco é que nós estamos soltando palavras e declarando como sendo palavras proféticas, mas é algo que está no nosso coração. Deus precisa sarar o nosso coração nessa noite, para que possamos profetizar aquilo que está no coração dele.
Quando a palavra diz, olha, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, é o que está no coração de Deus, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu preciso estar sensível à voz do Espírito Santo para falar aquilo que Deus quer que eu fale, para declarar aquilo que Deus quer que eu declare. Existem momentos na vida que queremos e pensamos e até dá vontade de declarar coisas que Deus não quer que você fale, que Deus não quer que você declare. Mas os ossos secos que te irritam muitas vezes, que te perturbam, que tiram a tua paz, que tiram a tua tranquilidade, eles fazem com que você suscite algo de dentro de você, e você fala coisas que o Espírito não mandou você dizer. Mas que nessa noite nós possamos compreender, com a mente e com o coração, que nós somos boca de Deus. Aleluia. Somente boca de Deus. Nesse lugar tem que morrer, né? Muita coisa às vezes na nossa vida, a gente tem aprendido isso. Tem que morrer o nosso eu, tem que morrer a nossa vontade, para sermos boca de Deus. Deus, o que tu queres que eu fale? Eu estou numa realidade, estou numa situação e os ossos são sequíssimos e estão na minha frente. Só tem ossos sequíssimos. O que tu quer que eu fale, Senhor? Nesse momento de ossos sequíssimos, o que é que o Espírito quer que eu fale? Ouvi a palavra do Senhor. Vai. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa palavra é para nós, igreja que se reúne nesse lugar. Eu já falei, não é para os tijolos que estão aqui, mas é para as pessoas que estão aqui. Eis que farei entrar em vós, 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 eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Este ano, amados, é um ano de vida. Eu disse aqui no dia 31, não seremos como aqueles, como é que é? Aqueles que mortos-vivos, os zumbis, não seremos. A nossa igreja não terá zumbis. A nossa igreja terá vida, e vida com abundância, em abundância, porque o Senhor Jesus diz isso: eu vos darei vida e vida em abundância. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Começa um processo, o Espírito disse isso para nós. Começa um processo de ressurreição aqui. Ezequiel vai a um vale de ossos sequíssimos. Era só o que tinha ali, ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. O Espírito falou conosco no dia 31 que ossos sequíssimos aponta para o íntimo do nosso ser, coisas do íntimo da alma que morreram, coisas do profundo do nosso ser que já se foi. Representam esses ossos sequíssimos, coisas, sonhos que você teve, desejos do teu coração, respostas que você esperou, e que o tempo fez com que isso se tornasse a semelhança de ossos e ossos sequíssimos. Ossos apontam para a morte, ossos apontam para o que está dentro da gente, no profundo do ser. E esses ossos estavam sequíssimos. E aí vem uma palavra de Deus, assim como está vindo sobre a nossa igreja. Ei, onde está o sonho do profundo do ser? Onde estão os planos do profundo do ser? Onde estão os desejos do profundo do teu ser? E aí a palavra diz: ossos, comece a se juntar de novo. Comece a se juntar de novo. A Bíblia diz que ouviu-se naquele lugar um ruído, porque mediante a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, esta poderosa palavra de Deus que nós estamos lendo, começou a haver um rebuliço no vale, que era só um vale de ossos secos. Agora começa a ser um vale de ossos que se movem. A gente ainda não entende, não compreende totalmente o que vai acontecer, mas os ossos começam a se mover.
no íntimo do ser, começa a ser gerado fé no nosso coração, e a gente começa a lembrar de coisas que Deus prometeu, de coisas que Deus falou, de coisas que nós sonhamos, de ministérios que Deus suscitou na nossa vida, coisas que estavam morrendo, coisas que estavam lá no íntimo do ser. A gente nem compartilha com ninguém, a gente nem fala com ninguém, e essas coisas estão secando e morrendo no íntimo do nosso ser. E aí o Espírito resolve mexer nessas coisas, o Espírito resolve soprar sobre essas coisas, o Espírito resolve juntar essas coisas, e esses ossos que estão sendo ajuntados, se é esse o termo correto, se esses ossos somos nós, são os nossos sonhos, são as nossas perspectivas, são os nossos projetos, são todas aquelas coisas que Deus um dia plantou no nosso coração, mas o tempo se encarregou de matar. E aí o tempo passa e a gente morre, e o que está no íntimo do ser morre também, e a gente não consegue ver essas coisas se cumprir. Deixa eu dizer uma coisa: o barulho que você está ouvindo espiritualmente nessa noite está saindo do osso, do íntimo do ser do Sandro, do íntimo do meu ser, do íntimo do ser do Júlio, do íntimo do ser do Diel, da Sandra, do íntimo do teu ser. São ossos que estão se juntando, porque o Espírito diz a esses ossos, ossos sequíssimos: juntem-se agora, manifestem-se agora, comecem a ressuscitar agora. Eu não estou entendendo tudo ainda, mas os ossos já começaram a se juntar. E a Bíblia diz que a profecia, volta aí um pouquinho, a profecia diz que Ele porá nervos sobre vós. Amados, quando nós chegamos nessa parte, Deus me fez entender que quando não há nervo, não há sensibilidade. Se não houver nervos, você não sente nada. O sistema nervoso do corpo do ser humano é o responsável por conduzir toda a sensibilidade do corpo. O toque que você sente, a dor que você sente, o aperto que você sente, o calor que você sente, tudo isso é transportado no teu corpo através do teu sistema nervoso. E sabe que espiritualmente muitas vezes nós começamos a dizer: não estou sentindo mais nada, não consigo sentir mais nada. Do meu lado tem gente chorando, na mesma reunião, no mesmo culto ao eterno, tem gente chorando do meu lado, mas eu não sinto mais nada. Deixa eu falar uma coisa para você: porém nervos sobre vós, diz o Senhor dos Exércitos. Você vai sentir de novo. A voz do Espírito Santo para nós nessa noite é essa, amados: Deus vai trazer de volta, neste processo de ressurreição, Deus vai trazer de volta os nervos, a sensibilidade, a vontade de novo. Sabe, quando você sentir o toque, quando houver um toque, você vai sentir. E a gente fala aqui muito sobre isso, que o Espírito Santo vai tocar em você. Mas não adianta tocar se não houver nervos, se não houver sensibilidade, se Deus não fizer essa obra em nós, se não houver uma ressurreição neste ano em nós. O Espírito está aqui para fazer isso. Deus nos trouxe a esse lugar. Este lugar não é nenhum outro a não ser um vale de ossos secos, do qual Deus está suscitando um grande e poderoso exército. Nervos. Eu profetizo nervos espirituais. A palavra de Deus nesta noite diz isso: nervos, sensibilidade. Sabe aquela coisa de chorar na presença de Deus? Coisa que acontece muito quando a gente recebe o Filho de Deus, quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente sente a presença do Eterno. As lágrimas são quase que incontidas nos olhos. Nós não conseguimos segurar. Isso acontece aqui. Às vezes eu estou ouvindo as ministrações dos irmãos ministrando, e estou aqui enxugando as lágrimas dos meus olhos. Sabe o que é isso?
Não fique com vergonha de chorar na presença do Senhor, porque isso representa sensibilidade de Deus, e Deus está trazendo à sua igreja a ressurreição da sensibilidade. Tem gente nesse lugar que passou o ano de 2013 todo e não sentiu nada. Deixa eu te falar, o ano de 2014 começa agora, e este é um ano de ressurreição. E o ano da ressurreição vai começar com ossos sequíssimos se juntando e o nervo nascendo sobre nós. Sensibilidade ao Espírito Santo, sentindo Deus de novo, sentindo a alegria da salvação de novo, podendo chorar assim na presença do Eterno de novo, ministrar ao Senhor com gozo e alegria no coração, sentindo a presença dele de novo, seja no meio da reunião, seja no meio dos irmãos, seja dentro da minha casa, no quarto onde eu estou, fechado, eu e ele, eu vou sentir Deus de novo. Primeiro, porque ele não está morto, ele está vivo. Segundo, porque ele me ama e ele quer ter comunhão comigo, ele quer se aproximar, ele quer se fazer percebido. Mas acontece que às vezes eu não estou percebendo, o nervo está morto. Mas eis a palavra de Deus para nós nessa noite. Vou trazer o nervo, vou trazer sensibilidade. Eu queria que você profetizasse assim, ó, botasse a mão no ombro de alguém aí perto de você e dissesse: eu profetizo nervos espirituais, sensibilidade espiritual. Aleluia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, a igreja que está neste lugar nessa noite. Farei crescer, porém, nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. A carne aponta para a nossa humanidade. Deixa eu falar uma coisa que acontece muito no meio evangélico. Tem gente que acha que por ser evangélico ou por ser de uma religião, e nós combatemos isso aqui, tem gente que acha que é super-homem. Tem gente que acha que está acima do bem e do mal. Tem gente que acha que não falha. Não, eu sou o cara. Eu sou forte. Ninguém me derruba, eu sou forte. Deixa eu falar para você, você não é isso tudo. Você é carne. Você é humano. Você às vezes cai. Eu às vezes caio. Não tem essa de rótulo, não, mas o meu rótulo me faz super-homem. Não faz. Pastores, bispos, apóstolos, padres, seja quem for, não faz. Rótulos não faz você um super-homem. Mas o que Deus quer falar conosco então? Que fará crescer carne. O crescimento da nossa humanidade debaixo do senhorio do Senhor e debaixo da sua palavra. Nós somos humanos, falhamos. Quando alguém disser para você: mas você falha, mano, você falha demais. Eu ia falar Zé Mané, mas Zé Mané não tem entre nós. Mas você falha demais, você erra demais. Eu falo, é verdade. É verdade. Erramos, falhamos, mas a nossa carne está submissa e sujeita àquele que nos ergueu, aquele que nos levanta quando fracos estamos, aquele que continua nos amando quando caímos, aquele que continua querendo se relacionar conosco quando estamos abatidos. Ele está dizendo: olha, eu farei nascer carne. Não vou fazer de vocês super-homens, mas vou fazer de vocês homens humanos, cheios do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E sobre vós estenderei pele. E sobre vós estenderei pele. Pele é a parte externa do corpo. Aponta para relacionamento. Aponta para restauração de relacionamentos. Sabe essa coisa de eu não falo com o irmão, não falo com ele, não falo com... Deus esse ano quer suscitar. Ele quer isso. Quer trazer de volta relacionamentos. Relacionamentos cortados, relacionamentos partidos. Coisas que ficaram, se desgastaram, se romperam, se arrebentaram. Deus irá trazer de volta. Assim como ele diz: estenderei pele.
E aí ele continua completando e dizendo: e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Não há coisa melhor do que a garantia de que Deus vai trazer vida para a gente. Esse ano a gente podia escolher, se fosse do nosso coração, vai ser um ano de muita grana no bolso. E aí, como nesse lugar a gente não acha que bênção está ligada a dinheiro, que dinheiro é só parte de algo que Deus nos dá, se Ele quiser dar, a nossa bênção está em ter vida e vida em abundância. O Espírito que vem sobre nós, Ele é a nossa principal bênção. Você está vivo espiritualmente, que eu estou dizendo. Você está vivo espiritualmente. Isso é a tua maior bênção. Preserve isso, lute por isso, receba isso nessa noite. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Vai. Então profetizei como se me deu ordem. Houve um ruído, olha o ruído acontecendo. É o ajuntamento de nós todos aqui, esse ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. É o que Deus começou a fazer na gente, começou a fazer na nossa vida. E os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. Eu gosto dessa expressão, cada osso ao seu osso. Deus não erra. Tem gente que diz que Deus escreve certos por linhas tortas. Deus não erra. Deus não escreve torto, Deus escreve certo, por linhas certas. Cada osso chega ao seu osso. Deus planta você no lugar que Ele quer que você esteja. Deus junta você a gente igual a você, gente que Ele quer que você ande junto, e cada osso ao seu osso. Os ossos não são iguais, mas eles se juntam e se encaixam, cada osso ao seu osso. Nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes. Temos a liberdade de pensar diferente, temos a liberdade de ter as nossas opiniões, mas quando a obra do Espírito começar a nossa vida, começará a juntar osso com osso, e isso não vai dar defeito, não vai ter osso errado no lugar errado, vai ter osso certo, ossos certos no lugar certo. E eu sendo diferente de você, nós juntos formaremos um grande e poderoso exército, assim diz o Senhor. Aleluia. Os ossos chegaram, cada osso ao seu osso. Vai. E olhei, e eis que vieram nervos, então os nervos vindo, a sensibilidade sobre eles, e cresceu a carne. A humanidade surge debaixo da orientação, da submissão ao Eterno, e estendeu-se a pele. Os relacionamentos começaram a ser refeitos sobre eles e por cima, mas não havia neles o Espírito. Vai. E Ele me disse: profetiza ao Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você. Se as coisas estiverem no lugar, e somente depois das coisas no lugar, nós profetizaremos ao Espírito. Não pode ser antes, amados. É na hora certa, no momento certo. À medida que a obra do Espírito for sendo completada na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério, aí nós podemos profetizar ao Espírito. Sabe o que está escrito ali? Que veio os ossos e se juntaram. Vieram os ossos e se juntaram. Veio nervo sobre ele, veio carne sobre ele, veio pele sobre ele, mas ainda não havia vida. E aí a palavra diz ali: ele me disse, profetiza depois das coisas nos seus devidos lugares. Deixa eu falar uma coisa. Deus é ordeiro. Deus é ordeiro, e Ele trabalha na ordem. Ele trabalha no meio das coisas ordenadas. Quando Ezequias ia partir, ia morrer, o profeta que vai visitar Ezequias diz para ele o que? Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Deus é um Deus de ordem. Sabe quando Deus começou a fazer todas as coisas, a criação do mundo,
ele disse: haja luz, e houve luz. Sabe por quê? Você já tentou botar em ordem a sua casa no escuro? Já tentou? Não consegue fazer. E aí o Espírito, para trazer ordem, ele trouxe luz. A palavra que Deus está ministrando a nós é para que haja luz no meu e no teu entendimento, porque a partir daí as coisas vão entrar em ordem. E quando as coisas estiverem em ordem, vai acontecer isso aqui, olha: filho, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Vai. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. Deixa eu falar para você uma coisa: o Espírito vai entrar, vai invadir você, vai entrar no teu ser, vai preencher você. A verdade é que Deus quer trazer vida para todos nós, e através do seu Espírito preencher a nossa vida, preencher o nosso ser. O Espírito veio, entrou neles e viveram, e viveram, e viveram. Se por acaso você entrou nesse lugar e está se sentindo morto ou morta espiritualmente, você já está num lugar em que Deus está movendo os ossos. Você já está num lugar em que Deus está colocando nervos. Comece a se preparar, porque você já está sentindo algo agora de Deus na sua vida que você já não sentia. E esse algo, seja um arrepio, seja uma emoção, seja a lágrima que está vindo nos olhos agora, esse algo é sensibilidade que Deus está trazendo a você. E Ele faz isso para que você saiba que Ele é Senhor. E aqueles que achavam que iam entrar no 2014 e iam continuar mortos, eis aí a palavra do Senhor: ressuscita, ressuscita. Pode vir ossos, pode vir nervos, podem vir carne, vão se juntar agora, porque o Espírito virá também e vai gerar vida. Profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Vai. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estávamos cortados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas. Deixa eu falar uma coisa sobre isso aqui. Existem coisas que estão sobre nós. Deixa eu referenciar isso, porque é importante você entender. Às vezes nós nos sentimos mortos, abatidos, porque circunstâncias estão sobre nós. As circunstâncias que estão sobre nós, às vezes é o pecado, às vezes é o desânimo, às vezes é o cansaço, coisas do gênero, que estão sobre nós, e nós não conseguimos viver, nós não conseguimos reagir. O Espírito diz que Ele vai colocar a mão na tua sepultura, naquilo do qual você está debaixo, subjugado, dizendo: eu não consigo nem levantar a minha cabeça porque eu estou enterrado. A voz de Deus é essa: eis que abrirei os vossos sepulcros. Sepulcro aponta para o lugar que te guarda, o lugar que te abate, o lugar que te desanima, o lugar que te enterra. Vou colocar as mãos nesses sepulcros e vou abrir, diz o Senhor, e vos farei subir das vossas sepulturas. Haverá uma ressurreição nesse lugar. Ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vai. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus para nós. Quando Deus ministrou isso ao nosso coração, a primeira coisa que Deus suscitou no meu ser foi que um grande e poderoso exército, ele tem características. Quais são as características de um exército?
Existem coisas que são sobrenaturais e estas coisas sobrenaturais Deus vai fazer. Mas assim como Deus usou um homem para ir ao vale de ossos secos para que todas estas coisas acontecessem, Deus quer interagir conosco no milagre que Ele vai fazer este ano na nossa igreja, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa vida. Deus quer interagir. Deus não vai fazer milagre sozinho. Não que Ele não possa. Deus poderia simplesmente contar uma história para Ezequiel, perdão. Deus poderia dizer: Ezequiel, eu fui lá no vale de ossos secos e eu falei, e os ossos surgiram, e os nervos surgiram, e as coisas aconteceram. Escreve isso aí. Ezequiel foi levado. Vem comigo. Você vai fazer parte do milagre. Eu não vou fazer milagre sozinho. Eu quero você. Não é porque eu não possa fazer, mas é porque eu quero você. Quero você fazendo parte desse milagre. Na tua casa, você vai fazer parte do milagre de Deus. Deus vai operar milagres lá na tua casa, vai ressuscitar a vida lá na sua casa, mas você vai fazer parte desse milagre. Na sua igreja, Deus conta com você para fazer milagres acontecer, para manifestar a sua glória e o seu poder. Deus conta com você. E aí Deus leva Ezequiel para participar do milagre, para interagir com o milagre. E aí o Espírito colocou no meu coração que Ele não vai fazer coisa alguma se nós não estivermos presentes no local do milagre. Eu não sei qual é o local do milagre. Pode ser que seja lá a sua casa. Pode ser que seja aqui, no local de reunião dos santos, sua igreja. Pode ser que seja lá no seu trabalho. Você entrou em 2014 sem perspectivas, mas Deus quer usar a tua vida e através de você Ele vai operar milagres. O Espírito manda te dizer isso. Ele vai operar milagres, mas Ele vai interagir com você com esse milagre. Esse milagre só vai acontecer quando você estiver em Deus, posicionado em Deus, dizendo: Senhor, eu quero. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou ao vale de ossos secos, eu vou me posicionar ali, eu vou te escutar, eu vou fazer aquilo que tu estás dizendo para que eu faça. Vou fazer, vou obedecer. Quando isso acontece, Deus levanta um grande e poderoso exército. Quando nós falamos de exército, e nós citamos isso aqui no dia 31, exército aponta para gente destemida. Quando Gideão estava lá naquele problema de selecionar gente para a guerra, e que Deus tira de 32 mil, Deus está em 300 homens somente para ir com Gideão para a guerra. Deus, o primeiro, abre para mim, Julinho, capítulo 7 de Juízes 7, versículo 3, se eu não me engano. A primeira coisa é que Deus começa a fazer uma seleção, e a seleção parte de um princípio que nós queremos entender também. Juízes 7, versículo 3. É isso aí. Aí Deus diz assim: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Deixa eu falar, medroso e tímido. O tímido está relacionado a covarde também, a covardia, a não ter coragem, a não ter disposição, ok? E aí ele disse assim: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Gideão tinha 32 mil homens, 32 mil homens para a guerra. Aí o Espírito de Deus fala assim: Gideão, fala para eles que os medrosos e tímidos podem ir para casa. Para surpresa, os medrosos e tímidos eram a maioria. Foram embora.
ficaram 10 mil. De 32 mil ficaram 10 mil. Desses 10 mil sobraram 300. Porque as qualificações que Deus queria no exército não era de gente medrosa, de gente tímida, de gente covarde, de gente que só pensa em si. Você entende? Porque o outro teste, em seguida desses 10 mil que ficaram, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que ficaram 10 mil e Deus disse: ainda tem muita gente aqui. Então vamos fazer um outro teste. O outro teste, sabe qual era? Vamos ver quem pensa mais em si do que no coletivo, do que na coletividade, do que nos irmãos. Vai para a água. Aquele que beber água, se jogando nela, como sendo a última coisa a fazer, como sendo aquele que quer suprir toda a sua necessidade pessoal, esse você também pode mandar embora. Aquele que beber água, assim, levando a água à boca e prestando atenção, porque ele faz parte de um exército, ele não está sozinho, ele não pode pensar só em si. Esse fica. Esse é gente que eu vou contar. Sabe, essa seleção que Deus faz, que o Espírito faz, me preocupa, porque muitas vezes nós estamos no meio dos tímidos e covardes. Muitas vezes nós estamos nos acovardando. E nesse momento nós somos reprovados. Exército aponta para quem tem garra, para quem tem disposição, para quem não tem medo. E se tiver medo, subjugar ou sujeitar o seu medo ao poder do Eterno. E dizer: Senhor, eu não sei, eu não consigo, pelas minhas forças eu não vou poder, eu não sei fazer, não consigo fazer, mas eu confio num Deus que é todo poderoso, que me ergue, que me levanta, que me sustenta, que me fortalece, que é o meu Deus. Aí sim, Deus olha para você e fala: você está aprovado, vem cá. Vem cá, quero contar contigo, porque eu vou fazer nesse ministério, porque eu vou fazer nesta igreja, porque eu vou fazer lá na sua casa, porque eu vou fazer na sua vida. Quero contar contigo. Medrosos, tímidos, gente que pensa em si. Ser para mim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí a lição e a seleção de Deus é assim: olha, aquele que aprende a servir, aquele que aprende a pensar no próximo, aquele que aprende a pensar no irmão, aquele que aprende a não tomar decisões que vá prejudicar o irmão, porque meter a boca na água, todos eles estavam com sede, meter a boca na água de qualquer jeito e beber o máximo que pudesse para satisfazer a sua necessidade, é a forma errada de pensar e é o que Deus reprova. Mas aí Deus olha para alguns homens que fazem assim: olha, eu, apesar de estar com sede, apesar da minha dificuldade desse momento, que é a sede, que eles estavam com sede, apesar disso, eu continuo fazendo parte de um exército. O meu irmão precisa da minha cobertura. E aí alguém não entende: mas como é que eu, com todas as dificuldades que tenho, vou abençoar alguém, vou servir alguém? É isso que Deus espera de você. Meu irmão, evangelho, vida em Deus, seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e segui-lo. Não existe evangelho de oba-oba. Evangelho que apregou aí fora de oba-oba é mentira. O evangelho de Cristo Jesus é este: negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-o. Esse é o evangelho de Jesus. É quando eu tento as minhas necessidades, sirvo ao irmão que também tem as necessidades, as mesmas que eu. Nesse processo de seleção, alguns vão embora. Mas Deus continua querendo levantar um grande e poderoso exército. Ressuscitar neste lugar um grande e poderoso exército. E Ele vai fazer em 2014. Não sei quantos querem. Não sei quantos fazem parte dos 22 mil primeiros que, ao receber a primeira ordem, olha, os tímidos e covardes,
podem ir embora. De novo, não estou mandando ninguém embora daqui, mas estou dizendo para você o que Deus quer contar com homens e mulheres que não sejam tímidos e covardes e que não pensem só em si, que entendam o seu posicionamento. Exército aponta para garra, para destemor, para unidade. É isso que Deus está ressuscitando aqui. Diga: garra, destemor, unidade. Um dia eu vi uma foto aí, estava rolando nas redes sociais, uma foto de um soldado puxando o outro com a arma na mão e dizendo: os meus não ficam aí, os meus não vão ficar para trás, os meus vão comigo. Unidade. Nós queremos alcançar isso aqui nesse lugar. Unidade. Exército aponta para a disciplina. Eu falei isso aqui dia 31 e eu vou fechar aqui, porque a gente ainda vai ter o ano de 2014 todo para falar desses assuntos. Então não preciso esgotar você e a sua paciência num só dia. Você ainda vai me ouvir muito falar sobre isso. Mas exército aponta para a disciplina. Você já viu o exército marchando? Como é que é? Cada um de um jeito, cada um para um lado? Não. Juntinhos. Parecem ser um só, né? Tu olha assim, os caras não erram. A batida no chão é exata. Não tem 2 batidas, 3 batidas, apesar de terem vários. É uma única batida. Uniformes, unidos, disciplinados. Deixa eu falar uma coisa para você. Reino de Deus aponta para a disciplina. Sabe por quê? Porque a nossa carne, ela é indisciplinada. Nós não temos disciplina em nós mesmos. Nós somos indisciplinados. Assim como o cidadão que entra no exército brasileiro para servir as Forças Armadas. Ele entra indisciplinado. Eu não servi lá, mas aprendi através de outras fontes, inclusive fontes espirituais, a ser disciplinado. Mas quem entra no exército aqui, o militar aqui, tem mais alguns aí, né, Efraim? Entrou no exército, vai entrar indisciplinado, mas vai sair disciplinado. De alguma forma, vai ter que aprender. Nem que fique na cadeia um tempo, mas vai ter que aprender. E exército aponta para a disciplina, irmãos. E eu falei aqui no dia 31, nós muitas vezes somos indisciplinados, e dei alguns exemplos. Somos indisciplinados na nossa frequência, as nossas reuniões. Quando der. E eu não estou dizendo que esta seja a melhor coisa que você deva fazer, mas estou dizendo que isso aqui é importante para você. Nós somos indisciplinados com os horários. O horário de verão é terrível para as igrejas de uma forma geral. Sabe por quê? Porque o pessoal espera escurecer para sair de casa. E apesar da gente já ter passado do tempo que o sol era a nossa referência de hora, e fizeram um relógio, quem foi? Santos Dumont, né, que fez? Inventou um negócio chamado relógio, a gente não usa. E nós somos indisciplinados. Quer ver uma coisa? Tem gente que olha assim, eu só vou chegar 15 minutos atrasado só. Você é indisciplinado. Você precisa ter mais disciplina, principalmente com as coisas de Deus. E que o Espírito Santo fale ao teu coração mais do que eu. Porque talvez eu não consiga te convencer a isso, mas o Espírito que está neste lugar, que está fazendo uma obra linda já nesta igreja, está suscitando em nós um espírito de exército, de unidade, de destemor, de gente que pensa no outro, de gente disciplinada,
gente que quer fazer as coisas de Deus e levar as coisas de Deus a sério. Pense num exército e imagine alguém fazendo as coisas de qualquer maneira. Imagine um soldado chegando com o coturno desamarrado. Imagine um soldado chegando com o cinto, a fivela do cinto toda borrada, né, João? Toda borrada de dedo assim, ó, marcada. Imagine o sargento passando o algodão no rosto para ver se tem algum fio que está agarrando o fio do algodão. Deus merece muito mais do que qualquer general de forças armadas dessa terra, porque Ele é o general dos generais. E que na nossa vida haja disciplina, que entremos em 2014 prontos para a guerra. Que essa palavra possa bombardear o teu coração. Não tenho medo de pregar o que eu estou pregando aqui nessa noite, não tenho receio algum. Meu compromisso é com Deus em primeiro plano, mas quero de verdade alertar a igreja do Senhor que se reúne neste lugar. 2014 é um ano de ressurreição. Tem muita coisa que está morta e que vai ressuscitar. E o Espírito diz isso à igreja nesse lugar essa noite. Para fechar, o texto que Deus nos deu como sendo algo que temos que observar, já que estamos ressuscitados com Cristo. Quantos se sentem ressuscitados com Cristo aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Colossenses 3. Nós vamos finalizar com esse texto e vamos cear. Aleluia. Tá aí, proposta para a gente ressuscitada. Tem gente que diz assim: qual vai ser o meu padrão de vida para 2014? E aí, normalmente se começa por aquelas coisas que nos incomodam em nós. Nos incomoda estarmos acima do peso, né? E aí a gente faz um projeto. Esse ano vai ser um ano que eu vou comer menos, ou vou comer melhor, eu vou emagrecer. Não tome chumbinho, tá, mano? Emagrecer, o chumbinho só seca e mata o rato, tá? Pra gente é outra coisa, a gente tem que ter uma disciplina nisso. Mas já que estamos interessados em ressuscitarmos para Ele e vivermos a vida que Ele nos propõe, Paulo, escrevendo aos irmãos colossenses, ele diz a seguinte coisa: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Aí ele começa a dar uma receita básica para aqueles que querem viver o ano da ressurreição. Diz o seguinte: já ressuscitastes, com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Vai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Vou traduzir: palavras torpes, palavrão,
da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para o qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Deixa eu parar aqui para fazer uma observação. O que está escrito aqui? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Como vai habitar em nós abundantemente? Se nós não temos nem a disciplina de ler 1 ou 2 textos bíblicos por dia, essa é a vontade de Deus para nós. Que a palavra de Deus habite em nós abundantemente. Vá recebendo isso como algo de Deus para você. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós mulheres, receita de Deus, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós maridos, amai a vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Até aí. Este será o nosso ano de 2014. Tá fácil, não tá? Deus vai ressuscitar a gente. Eu não tenho dúvida. Eu não sei quantos ou a quantos, mas que Deus vai ressuscitar a gente. Vai. Este lugar vai ser um lugar de gente viva. Amém? Amém. Esse lugar não será um lugar de zumbis. Gente que aparentemente anda, se move, fala e tal, mas estão mortos. Neste lugar, o Espírito diz: 2014 será um ano de ressurreição. Quantos podem crer nessa palavra? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você, Sra. Zé.